Olá, vamos começar mais uma aula sobre entendendo a corrente elétrica nas tomadas. E na aula de hoje você vai entender o que acontece quando você liga duas fases de 127, por que ela dá 220 volts e por que se você ligar duas fases de 220 dá 380 volts. Esta aula vai fazer uma retomada sobre os vetores, que é matéria lá do primeiro ano. Nós vimos aí nos descritores que nós temos que trabalhar um pouquinho dos triângulos e dessa matemática vetorial para recuperar um pouquinho os alunos. Mas essa matéria é interessante então porque ela envolve a eletricidade do terceiro ano e envolve uma retomada em vetores e lei dos cossenos lá do primeiro ano. Vamos entender então o que acontece quando você faz essa junção de fase com fase para surgir essas novas voltagens aí. Nós vimos na aula passada, vamos fazer uma retomada bem rápida aqui, nós vimos na aula passada que dentro dos transformadores nós temos uma ligação primária e uma ligação secundária. E nessa ligação secundária, ela surge um fio neutro. Lembra disso? Entra 3 fios nos transformadores e na saída tem 4 fios. Por quê? Porque na junção desses 3 fios aqui, na transformação dele, surge o neutro. Tudo isso nós vimos na aula anterior e eu expliquei por que dá esse neutro, por que a corrente zera. Bem interessante na aula anterior. Vamos lá então, se você tiver aí 3 fases de 220 volts e um neutro, quando você liga fase com fase, você tem 380 volts entre essa primeira e essa terceira fase, você tem 380 volts entre a segunda e terceira fase, e você tem 220 volts entre a fase e o neutro, né? O neutro como se fosse zero e a fase 220, e aqui você tem 380 volts entre essas fases, ou seja, fase com fase dá 380, fase com neutro dá 220, quando cada fase é 220 volts. E nessa aula você vai entender qual é o multiplicador, que número mágico você usa para chegar nesse 380 ou no 220. Tem um número multiplicador, mas o interessante não é saber o número, é saber como chegar nele. E para isso nós vamos retomar toda a matéria de vetores. Se você tiver 3 fases de 127 volts e você ligar fase com fase, você tem 220 volts. 220 volts fase com fase. Porém, fase com neutro tem apenas 127. Tá, mas então espera aí. Se fase com fase dá 220 e fase com neutro dá 127, numa casa bifásica ou trifásica dessa forma aí eu posso ter tomadas de 127 volts e de 220 volts? Posso. Isso é muito interessante e muito legal. Então, pessoal, o que nós temos aqui, para a gente entender qual é o multiplicador, da onde vem esse número mágico para encontrar o 380 volts, o 220 volts nas ligações bifásicas e trifásicas, vamos entender, vamos retomar rapidinho o nosso gerador, né, da onde sai 3 fases, e ele está defasado em 120 graus, que foi a matéria da nossa aula anterior. Representando esse gerador aqui, olha que interessante. A defasagem é 120 graus, mas cada fase tem 220 volts nesse caso aqui. Não é 127 cada fase, é 220. Para eu saber qual é a tensão de linha ligando uma fase à outra, para saber por que dá 380, se eu ligar uma fase à outra, olha que interessante. Se eu tenho a fase R e a fase S aí nessa figura da direita, se eu pegar R menos S, eu teria aí qual é a diferença, qual é o potencial entre R e S. Mas R e S estão defasados por 120 graus, é um ângulo matemático, então não é uma escala que eu pego um número menos o outro e acho o número intermediário, não é bem assim que funciona. Eu vou ter que fazer cálculos de vetores aqui, então eu vou ter que fazer um cálculo vetorial para saber. Quando eu pego aqui R menos S, eu tenho esse vetor. Qual é o vetor que indica, que representa R menos S? R menos S. Se o S o mais S está para cima, o menos S está para baixo. Então, o menos S é o S ao contrário, que esse é o nosso menos S. E no cálculo vetorial, quando eu quero calcular os vetores, esse S aqui, usando a lei dos cossenos, para poder calcular através da lei do cosseno, você vai pegar esse vetor aqui e vai repetir ele do outro lado, ao passo que você pega o vetor R e repete ele desse lado aqui. Entenderam a lógica? Peguei R menos S. Se o S está para lá, o menos S tem que estar para cá, ao contrário. Joga esse menos S lá também para fechar a minha figura geométrica. Para fechar esse lado, eu jogo o R. R menos S nada mais é do que essa setinha aqui no meio. Essa diagonal vai ser o R menos S. Conclusão. Olha que interessante, que cálculo matemático legal. Para saber quantos volts se eu emendar o R com o S, basta eu pegar o R menos S, que nada mais é do que a diagonal dessa figura geométrica. Se eu calcular a diagonal dessa figura geométrica, eu estarei encontrando quantos volts tem quando eu emendar uma fase e a outra, colocando um aparelho para funcionar no meio dessas fases aí.
Bem interessante. Para a gente entender isso agora, pessoal, vamos dar uma olhadinha como que eu tenho um número mágico que eu multiplico sempre a fase para calcular os volts. O número mágico, ele surge a partir dessa diagonal aí que a gente tem nessa figura geométrica. É uma pura matemática de vetores do primeiro ano. Então estamos trabalhando agora nessa aula um dos indicadores, dos descritores, aliás, que nós fomos fracos aí na escola, e nós vamos retomar ele um pouquinho, e também estamos trabalhando aí a retomada de vetores, de triângulos e tudo mais. Vamos dar uma olhadinha então, da onde que vem o número mágico, que nós já vimos que nada mais é do que a diagonal, porque ali é uma subtração vetorial, uma soma e subtração vetorial, e não é uma soma e subtração escalar e simples entre volts e volts ali, não. Nós temos que achar então a diagonal. Vamos dar uma olhadinha então como que ficaria a resolução deste exercício. Eu já fiz com o pessoal na sala e a gente vai retomar agora bem rapidinho. Então, pessoal, nós vamos fazer a subtração, né? Para saber quantos volts tem entre uma fase e a outra, nós vamos subtrair as fases. Mas, para isso, nós teremos que utilizar a subtração através da lei do cosseno, certo? Trabalhando vetores. Por quê? Porque aqui nós temos uma defasagem aqui vetorial. Não é um cálculo tão simples que eu posso pegar um número escalar menos o outro. Eu tenho que fazer um cálculo vetorial, calculando a diagonal aí da figura que vocês acabaram de ver. Para isso, nós queremos então a defasagem entre R e S para saber quantos volts tem quando eu pego o R menos o S. Então nós vamos ter aqui o vetor RS, que é o vetor que nós vamos calcular. Pela lei do cosseno, nós teríamos então aquela equaçãozinha, né, que usa o cosseno, que seria R ao quadrado mais S ao quadrado menos 2RS vezes o cosseno do ângulo formado. Se eu fizer isso aqui, eu consigo calcular então essa subtração vetorial que nós temos que fazer aí para saber a defasagem que nós temos entre R e S. Fazendo isso aí, eu teria o vetor RS, o vetor RS seria igual, né? Igual a raiz quadrada de qual valor? Vamos lá então. Supondo então que cada fase tem 220 volts, essa é a tensão de fase. O que é uma tensão de fase e uma tensão de linha? Tensão de fase é a tensão que tem cada fase. Tensão de linha é quando você emenda uma fase a outra, colocando o aparelho no meio, que você vai ter a instalação elétrica. Isso vai ser a tensão da linha que você instalou. Fase ali, linha é a sua instalação depois das fases. Posso ter tensão de linha entre fase e fase? Sim, eu posso emendar uma linha entre uma fase e a outra, que é o que nós estamos vendo agora. Tenho a tensão entre fase e neutro, quando você usa fase e neutro, e tenho tensão quando eu tenho fase e fase. Vamos lá então, calculando a nossa figura geométrica aí, que vai ser a diferença entre uma fase e a outra, nós teríamos 220 ao quadrado mais 220 ao quadrado, menos 2 que multiplica 220 vezes 220, né? O que eu estou fazendo aqui? Colocando o valor de R e o valor de S o tempo todo, e o valor de R e o valor de S é a tensão de fase, que é 220 volts, por isso que ficou esse 220 várias vezes no local das nossas incógnitas aqui. Vezes o cosseno do ângulo formado. Qual é o cosseno do ângulo? Nós temos lá que é defasado em 120 graus. O total seria 360, como tem 3 fases, fica 120 graus para cada fase, para dar um total de 360. Então o nosso ângulo aqui, o nosso cálculo, inclusive o cálculo da nossa figura geométrica também, é 120 graus. O cosseno aqui, o cosseno de 120, a gente tem menos 1 sobre 2. Então aqui vai ser menos 1 sobre 2, menos meio, né? Ó. Fazendo o nosso cálculo aqui, eu teria o VRS, o vetor RS seria a raiz quadrada de 220 ao quadrado mais 220 ao quadrado, 220 ao quadrado mais 220 ao quadrado. Esse menos com esse menos, ele vai se transformar em mais, né? Menos com menos aqui vai ser mais. Esse 2 está multiplicando e depois está dividindo. Já posso eliminar esse 2 também. Eliminei ele porque ele está multiplicando de um lado e dividindo aqui do outro. Eliminei menos com menos, nós temos mais. 2 com 2 eu posso cortar. 220 vezes 220 é o mesmo que 220 elevado ao quadrado. Então, já ficou mais prático agora para a gente entender o nosso exercício, né? Ó, eu estou calculando aqui, né, a diferença entre uma fase e a outra. Então, nós temos agora que o vetor entre RS é a raiz quadrada da soma de 220 ao quadrado. Então, o que nós temos no vetor RS? Nós temos que o vetor RS vai ser igual a raiz quadrada
de 3 vezes 220 ao quadrado. 3 vezes 220 ao quadrado, é o que nós temos aí. Vamos dar uma simplificada nessa situação aqui? Vamos lá então. Eu tenho que raiz quadrada de 3 vezes 220 ao quadrado, eu posso pegar e cortar esse quadrado aqui com esse aqui. Quando eu faço isso, eu estou eliminando o quê? Estou eliminando o 220 da raiz. O 3 não, mas o 220 eu já posso tirar da raiz, porque eu eliminei o quadrado dele com a raiz quadrada aqui. Então eu tenho 220 volts, ele já ficou fora da raiz. Quem é que ficou na raiz para mim? Foi a raiz de 3. Conclusão, se eu pegar uma fase daquelas lá e multiplicar pela raiz de 3, eu sei a defasagem que tem entre uma fase e a outra, certo? Então o que eu teria aqui? Eu teria que o vetor RS agora vai ser 220 vezes 1,73. 220 vezes 1,73 vai dar 380 volts de defasagem aqui, ó, de diferença, aliás, entre uma fase e a outra. Então olha que legal. Se eu pegar um fio de fase de 220 e fizer uma ligação, né, uma ligação de linha, com outro fio de fase de 220 volts, quantos volts vai percorrer nessa ligação? Quantos volts nós teremos, aliás, não é corrente, né? Quantos volts teremos nessa ligação? Teremos aqui 380 volts. Olha que legal. E se essas fases aqui fossem fases de 127 volts? Se isso aqui fosse fase de 127 volts, nós teríamos 127 vezes raiz de 3, que daria aqui 220 volts. Então você pode ter ligação entre fase e fase, fase e neutro, entre as fases em geral e entre fase e neutro. Entre fase e neutro, você já sabe, neutro é como se fosse um zero, né? Não é zero, mas é como se fosse um zero, então você sabe ali a defasagem correta. Agora, entre fase e fase, basta você pegar a fase e multiplicar pela raiz de 3. Então essa demonstração aqui, esses cálculos, eu fiz só para vocês entenderem que, para você calcular a tensão entre duas fases, basta você pegar o valor da fase e multiplicar por 1,73. Não precisa de fazer tudo isso aqui não, basta você multiplicar por 1,73. Toda vez você vai ter a fase multiplicada pela raiz de 3. Essa é a grande jogada, raiz de 3. De onde que ela vem? Lá daquela defasagem de 120 graus nos nossos vetores. Então aqui não é uma subtração de volts com volts, é uma subtração vetorial. Legal, gente? Lembrem bem, raiz de 3. Aí você pode estar pensando, mas aonde que eu vou usar essa raiz de 3? Como que eu vou fazer essas ligações? Imagine que você tivesse aqui, ó, 3 fases e você tivesse um neutro, 3 fases e um neutro. Quando você liga, se cada fase dessa aqui for, por exemplo, 220 volts, 220 volts, 220 volts, e o neutro você trata como neutro, o nosso zero. Se eu fizer uma ligação aqui, ó, entre essa fase, liguei aqui e coloquei meu aparelhinho, entre essa fase e o neutro, quantos volts vai ter aqui? 220 volts, certo? E se eu fizer uma ligação entre essa fase e esse neutro, também vai dar 220. Essa fase e esse neutro também vai dar 220. Entre fase e neutro é sempre 220, nesse caso que cada fase é 220. Agora, se eu pegar e ligar essa fase aqui, pulei, liguei essa fase com esta fase aqui. Fiz a ligação aqui embaixo e liguei as duas. Peguei e fiz essa ligação. Quantos volts vai dar aqui? Aí, com a ligação de fase por fase, você pega os volts de cada fase e multiplica por raiz de 3. 220 vezes raiz de 3, a ligação vai ser 380 volts. Olha que interessante. E se eu pegar aqui entre essas duas primeiras fases, também vai dar 380. E se eu pegar entre a primeira e a última fase, não neutro, fase por fase, também é 380. Então, nas ligações de fases, que você puxa a ligação, faz uma linha, a linha de ligação de fase de 220 vai dar sempre 380 volts. A linha de ligação de fase de 127 vai dar sempre 220 volts. Então, se eu tivesse aqui essas linhas em 127, eu poderia ter 127 volts em algumas ligações e poderia ter 220 em algumas. Nesse caso aqui deu 220, 380, porque nós tínhamos as fases de 220. Tranquilo?
Legal, né, pessoal? Então nós estamos vendo aí da onde que vem esse número mágico que você multiplica quando você quer fazer uma ligação numa casa que tem mais que uma fase. Ligando entre duas fases ali, você pega o valor de uma fase e multiplica pela raiz de 3. É dali que veio a raiz de 3. Então, nós temos aqui o nosso cálculo dos 380 volts. Da onde que saiu esses 380 volts? Esse valor nada mais é do que a diagonal da nossa figura geométrica e do nosso cálculo vetorial. Retomamos então a matéria do primeiro ano para complementar a eletricidade aqui do terceiro ano. Calculamos então, fizemos um cálculo vetorial. Então, a defasagem das fases de 120 graus é nada mais é do que a diagonal aí. Uma fase menos a outra, você está calculando a diagonal dessa figura geométrica aí. Lembrando que nós temos essa ilustração de defasagem de 120 graus, é como se fosse o gerador ou o transformador defasado aí em 120 graus. Por que defasado em 120 graus? Porque o total é 360 e nós temos 3 fases. Cada fase sai num ângulo diferente do transformador, sai num ângulo diferente do gerador, também se fosse representado por um gerador. Então aqui nós temos, ó, aonde é esse 380 volts? É nada mais é do que a diagonal dessa figura geométrica. Legal, né? Conclusão, então, se a gente tiver 3 fases de 127, se você fizer ligação entre fase e fase, ó, aqui é 127, ligando fase com fase, você pega 127, multiplica pela raiz de 3, você conclui que você ligando fase com fase vai dar 220. Legal, né? Tudo isso acontece, então, partindo do princípio de que essa energia passou primeiramente por um transformador. E para que ela passou primeiramente por um transformador? Para que ele sincronizasse ela bem direitinho. Além do transformador baixar a voltagem, sincronizar tudo, ele deixa tudo certinho para que não tenha erro nenhum. Então no transformador é criado uma fase, outra fase, e na parte central o neutro. Muito legal, né? Se o transformador da sua casa ou o transformador da sua rua estiver emitindo 3 fases de 127, se você ligar as duas fases, você consegue obter aí 220 volts. Se esse transformador estiver emitindo 3 fases de 220 volts, ligando fase com fase, você consegue obter aí 380 volts, certo? Bem legal esse trabalho de fase com fase. Na próxima aula a gente vai estudar um pouquinho da ligação monofásica, bifásica e trifásica e a instalação como um todo, mas sempre priorizando o Enem e a nossa matéria aqui de eletricidade. Um abraço a todos, muito obrigado pela atenção, até a nossa próxima aula, pessoal.